Jair Messias Bolsonaro recebe de Michel Temer a faixa conquistada com quase 58 milhões de votos. A TV NBR acompanhou todos os detalhes desse dia histórico. Em carro aberto, Bolsonaro desfilou pela esplanada, se emocionou e saudou o público. No Congresso, o juramento de posse. No parlatório, o discurso à nação. Veja também a posse dos ministros e a recepção às autoridades brasileiras e estrangeiras. A partir de agora, você vai rever aqui na NBR a posse de Jair Bolsonaro, o 38º presidente do Brasil. Imagens exclusivas, e isso vai fazer o desfile em carro aberto, tão esperado desfile em carro aberto, cumprimentando a população. Mantém-se a tradição, isso é muito bacana, né, Daniel? Ele está fazendo ali esse desfile, ele poder ter essa interação em loco ali, visual com essa população que veio a Brasília. A gente está acompanhando, vieram pessoas de todos os estados, de diversas regiões do país. As pessoas estão felizes, estão empolgadas, acreditando nessas bandeiras apresentadas pelo presidente eleito Jair Bolsonaro, dentre elas a bandeira da mudança. Vemos ali logo atrás os dragões da independência se perfilando também para esse deslocamento do presidente eleito Jair Bolsonaro e da futura primeira-dama Michele Bolsonaro da Catedral Metropolitana de Brasília até o Congresso Nacional. Aí vai ser o momento em que ele vai ter esse contato mais próximo com os eleitores, né, com o público que se dirigiu, que veio a Brasília, né, Paulo? Com certeza temos público aí do Brasil inteiro, né? Então, do Brasil inteiro que estão acompanhando ao vivo. Nós mostramos as bandeiras de diversos estados. Então aí estamos na expectativa do início desse deslocamento do presidente eleito. Começou o deslocamento, Daniele. Com os batedores aí da Polícia do Exército, salvo engano. Os dragões da independência também perfilados. E aí você vê ao fundo imagens do Museu Nacional da República, lá ao fundo a torre de TV, estamos perto ali da rodoviária do Plano Piloto, saindo da Catedral de Brasília, então, em direção ao Congresso Nacional. Vamos aí com as imagens ao vivo do cortejo presidencial e um recadinho de um dos nossos espectadores, o Nassir. Bom, tem como voltar esse recadinho aí para a gente falar o que ele disse? Enfim, tá aí já o cortejo presidencial. Ah lá, Nasser Derzi Bolkaran, de
Ivaiporá, no Paraná. Tomara que o nosso presidente Jair Bolsonaro acabe com o bullying, não só nas escolas, mas sim em todas as cidades do Brasil. O presidente Jair Bolsonaro ia acenando ao público que veio acompanhar a posse dele como 38º presidente da República do Brasil. Os dragões da independência perfilados ao lado do Rolls-Royce, que foi um presente do governo britânico no começo da década de 50 ao governo brasileiro. Agora que a gente desvendou esse mistério, né, Paulo? Soubemos que ele realmente foi em carro aberto, a gente pode conferir mais detalhes, curiosidades sobre esse veículo no nosso Twitter. Você pode acessar lá, @tvnbr, tem informações e conteúdos exclusivos sobre esse veículo, sobre como ele é usado, como ele é utilizado, né? Inclusive sobre a participação, o uso dele em eventos como posse presidencial. O presidente Jair Bolsonaro acenando ao público ao lado da futura primeira-dama, Michele Bolsonaro. Estão ali se deslocando da Catedral para o Congresso Nacional. Temos recado ali do Luiz Onero Henrique, de Alvinópolis, Minas Gerais. Espero que o nosso presidente possa trabalhar com muita garra pelo Brasil, pelo povo brasileiro. Obrigada, Luiz. É essa expectativa da população que também veio em massa à esplanada para acompanhar a posse do presidente Jair Bolsonaro na presidência da República. O presidente acenando para a população, junto com a futura primeira-dama, Michele Bolsonaro. Esse deslocamento da Catedral Metropolitana até o Congresso tem cerca de 1 quilômetro, pouco mais de 1 quilômetro. Está sendo feito pelo Rolls-Royce da Presidência da República, a uma velocidade de 8 a 10 km por hora, mais ou menos. Também está no Rolls-Royce um dos filhos do presidente eleito. O Carlos Bolsonaro, né? Isso. Olha lá, o presidente continua acenando ao público, junto com a futura primeira-dama e um de seus filhos, Carlos Bolsonaro. Eles estão no Rolls-Royce da Presidência da República. E aí, cumprimentando a população, E a gente né? vê que tem realmente um público grande ali. Ao longo do cercado, no centro, no gramado central da esplanada dos ministérios, esse público depois vai descer todinho, né, Paulo? Para a Praça dos Três Poderes. Deve descer, deve se deslocar até a Praça dos Mais Três um Poderes. recado, né? Daniele, agora do capitão Gurgel. Ele está falando de Do fora do Líbano. país, do Líbano. Boa sorte ao nosso nobre capitão, presidente Jair Messias Bolsonaro. É a mensagem do capitão Gurgel, que está falando diretamente do Líbano, dessas missões de paz que o Brasil ele coloca em prática junto a outras nações do mundo, entrando agora ali na frente do Congresso Nacional, não é isso, Daniela? Isso, Paulo. Já que a gente acompanhou esse cortejo todo com os Dragões da Independência, vamos saber também curiosidades sobre os Dragões da Independência. Se você quiser se informar mais, ter essas notícias, essas informações sobre os dragões, acesse o nosso Twitter, @tvnbr. Lá tem informação completinha, curiosidades, quando que eles participam, em que eventos oficiais. Aí eles estão descendo aquela rampa aquela descida para o Congresso Nacional, né, Paulo? E daqui a pouquinho vão chegar à rampa do Congresso para dar início à parte oficial da cerimônia de posse, né, onde eles serão ali recebidos pelos presidentes da Câmara e do Senado para o início dessa cerimônia, quando de fato ele se torna o presidente do Brasil, onde há a diplomação e o primeiro discurso, né? Justamente isso no plenário Ulisses Guimarães, na Câmara dos Deputados. É interessante, uma curiosidade, Daniele, o presidente eleito Jair Bolsonaro vai assinar o livro que foi assinado pelos 37 presidentes da República Brasileira antes dele, desde o Marechal Deodoro da Fonseca, lá em 1889. Essa curiosidade é bem interessante. Então, o presidente eleito... Vamos chamar o público lá na Praça dos Três Poderes, né, Paulo? Vamos. Olha, pessoal, o presidente está chegando aí pertinho de vocês, já quase na rampa do Congresso Nacional. Vocês podem dar aquele grito de guerra bem forte para ele ouvir vocês daí de trás. Lembrando que a Praça dos Três Poderes fica logo atrás ao Congresso Nacional. Então,
O presidente Jair Messias Bolsonaro já está subindo ali para entrar no Congresso, né? Chegando à parte onde é a rampa de entrada ali oficial de autoridades do Congresso Nacional. Nós temos aí nas imagens. Ele já é esperado pelos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Eunice Oliveira e suas respectivas esposas. Temos agora a imagem do presidente eleito Jair Bolsonaro descendo do Rolls Royce da presidência da República, seguido pelo seu filho Carlos Bolsonaro, agora a futura primeira-dama Michele Bolsonaro, junto com o presidente eleito. Logo atrás, o vice-presidente, General Hamilton Mourão e sua atual esposa, Paula Mourão. Eles seguem, então, junto com o cerimonial para cumprimentarem aí os presidentes da Câmara e do Senado, Rodrigo Maia e Eunice Oliveira, acompanhados das esposas. Olha, é possível ouvir a vibração do público lá da Praça dos Três Poderes, que já manda o recado ao presidente eleito nesse início dessa cerimônia em Brasília. Também é possível ver ali o céu lá atrás, né, Paulo? Pode ser que chova, né? Pela cor do céu, a gente que mora em Brasília sabe como é que é o clima aqui. O presidente acenando aí para o público. Cada vez mais próximo do momento em que será o 38º presidente da República do Brasil, Daniela. Bom, e você acompanha aqui a nossa transmissão exclusiva ao vivo pela TV NBR, também pelas redes sociais, pelo Twitter, né, @TVNBR, e também pelo nosso YouTube. Os dragões da independência perfilados ali. O presidente eleito Jair Bolsonaro agora entrando no Congresso Nacional, ao lado do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e do presidente do Senado, Eunício Oliveira. Esse é um dos momentos mais importantes da posse, desse ritual da posse. Também ao lado de Eunício Oliveira, o vice-presidente, general Hamilton Mourão. E aí será realizado? Estamos escutando a população ao fundo, a população está acompanhando essa imagem e está cada vez mais empolgada. Cortou. Gente, procuradora, como está a senhora? Ministro, como está o senhor? o presidente eleito Jair Messias Bolsonaro e o vice Hamilton Mourão, acompanhados dos presidentes do Senado, do Congresso, Eunice Oliveira, e da Câmara, Rodrigo Maia. Eles estão aí entrando pelo Salão Negro do Congresso Nacional e vão em direção ao plenário Ulisses Guimarães, lá na Câmara dos Deputados, que é o plenário maior, né, Paulo? Normalmente, essas cerimônias maiores são feitas lá para caber todo mundo. Abriga um público maior, né? Exatamente. E lá é onde será realizada essa sessão solene. Então, lá dentro será a sessão solene de posse do presidente Jair Bolsonaro no cargo de presidente da República do Brasil e do vice-presidente Hamilton Mourão, né, no cargo de vice-presidente da República do Brasil. Esse momento é fundamental, é o momento da posse de ambos na presidência da República. Vão fazer o juramento à Constituição brasileira e o presidente eleito Jair Bolsonaro fará um pronunciamento à nação. Logo ali atrás a gente pode ver o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, a Raquel Dodge, né, Procuradora-Geral da República, Carlos Bolsonaro, um dos filhos do presidente eleito. Seguindo aí o presidente eleito Jair Bolsonaro com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e o presidente do Senado, senador Eunice Oliveira, estão se aproximando do plenário Ulisses Guimarães, onde vai ocorrer a posse de ambos, do presidente eleito, Jair Bolsonaro. Agora, Daniela, eles entram no plenário Ulisses Guimarães, na Câmara dos Deputados.
Lembrando que essa sessão solene ela é conduzida, né, pelo presidente do Congresso Nacional, que é o Eunício Oliveira, que acumula aí a função de presidente do Senado e presidente do Congresso Nacional. Ele vai conduzir essa sessão solene. Como é que vai acontecer lá? Vai ter a execução do hino nacional pela banda do Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília. Após o hino, vai ser feita a leitura do termo de posse. Após essa leitura, o presidente Bolsonaro e o vice-presidente Mourão prestam esse compromisso constitucional perante a nação, assinam o termo de posse e, em seguida, outros parlamentares integrantes da mesa também assinam esse termo de posse. Daí... Parlamentares ali estão tietando o nosso presidente eleito, Jair Bolsonaro, e o vice-presidente, general Hamilton Mourão. A gente acabou de ver ali uma imagem interessante, o Evo Morales... Acho que o Mário Abdo também, o presidente do Paraguai, estava ali. No plenário, que são os chefes de Estado que vieram para a posse do presidente eleito Jair Bolsonaro. Uma linda imagem do plenário Ulisses Guimarães, onde daqui a pouco vai ocorrer a posse do presidente eleito Jair Bolsonaro e do vice-presidente Hamilton Mourão. Ali nós temos então Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, o presidente eleito Jair Bolsonaro, o presidente do Senado e do Congresso, o senador Eunício Oliveira, Hamilton Mourão, vice-presidente da República, e Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal. Nós podemos ver essa imagem nesse momento, apresentadas aí nessa cobertura da posse do presidente eleito Jair Bolsonaro. Uma curiosidade, né, Daniele, que o presidente eleito Jair Bolsonaro, ele estava no fim do seu 7º mandato como deputado federal, são 28 anos, desde 1990, então ele foi eleito presidente da República sendo deputado federal. A última vez que ocorreu isso foi em 1960 com Jânio Quadros. Na época, Jânio Quadros era... Vamos dar início, então, à cerimônia da sessão solene, né, Paulo? Declaro aberta a sessão solene do Congresso Nacional destinada a receber o compromisso constitucional e dar posse ao excelentíssimo presidente da República, senhor Jair Messias Bolsonaro, e ao excelentíssimo vice-presidente da República, senhor Antônio Hamilton Martins Mourão, eleitos em 28 de outubro de 2018 e diplomados pelo Superior Tribunal Eleitoral no dia 10 de dezembro do mesmo ano, para o período a iniciar-se nesta data. Suas Excelências encaminharam à mesa os diplomas que serão publicados na forma regimental. Composição da mesa. Compõe a mesa com essa presidência o excelentíssimo senhor presidente da República eleito, Jair Messias Bolsonaro. O excelentíssimo senhor vice-presidente da República eleito, Antônio Hamilton Martins Mourão. O excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia. O excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli. A excelentíssima senhora Procuradora-Geral da República, doutora Raquel Dodge. O excelentíssimo senhor primeiro vice-presidente da mesa do Congresso Nacional, deputado Fábio Ramalho. E o excelentíssimo senhor primeiro secretário da mesa do Congresso Nacional, deputado Giacobo. Eu convido a todos para, de pé e em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional brasileiro, executado
pela Banda dos Fuzileiros Navais. Convido a todos a se manterem em posição de respeito para o compromisso constitucional e convido o excelentíssimo presidente da República eleito, senhor Jair Messias Bolsonaro, a prestar o seu compromisso constitucional. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Peço à mesa que se mantenha de pé e convido o excelentíssimo senhor vice-presidente da República eleito, senhor Antônio Hamilton Martins Mourão, a prestar o compromisso constitucional. Prometo manter, defender
e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Peço que a mesa ainda se mantenha de pé, com os poderes que me são outorgados pela Constituição Federal. Declaro empossados nos cargos de presidente e vice-presidente da República Federativa do Brasil o excelentíssimo senhor Jair Messias Bolsonaro e o excelentíssimo senhor Antônio Hamilton Martins Mourão, respectivamente, para o período de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2022. A mesa pode sentar-se. Leitura do termo de posse. O senhor primeiro secretário da mesa do Congresso Nacional, deputado Giacobo, procederá à leitura do termo de posse. Deputado Giacobo, de pé, para proceder à leitura do termo de posse. Termo de posse do excelentíssimo senhor Jair Messias Bolsonaro e do excelentíssimo senhor Antônio Hamilton Martins Mourão, nos cargos de presidente e vice-presidente da República. Às 15 horas do dia 1º de janeiro de 2019, perante o Congresso Nacional reunido em sessão conjunta de suas casas, no plenário da Câmara dos Deputados nesta cidade de Brasília, capital da República Federativa do Brasil, sob a direção da mesa do Congresso Nacional, presidida pelo senhor senador Eunício Oliveira e secretariada pelo primeiro secretário, deputado Giacobo, integrando ainda a mesa o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, e o primeiro vice-presidente da mesa do Congresso Nacional, deputado Fábio Ramalho. Compareceram o senhor Jair Messias Bolsonaro e o senhor Antônio Hamilton Martins Mourão, que nos termos do artigo 78 da Constituição Federal foram solenemente empossados nos cargos de presidente e vice-presidente da República, respectivamente, para os quais foram eleitos no dia 28 de outubro de 2018 e diplomados pelo Tribunal Superior Eleitoral no dia 10 de dezembro do mesmo ano, para o período de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2022. Os empossados proferiram, na forma do citado artigo da Constituição, o seguinte compromisso: prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. E de conformidade com o dispositivo no artigo 75 no Regimento Comum do Congresso Nacional, Luiz Fernando Bandeira de Melo Filho, secretário-geral da Mesa do Senado Federal, lavrou o presente termo, que é assinado pelos empossados e pelos membros da mesa que dirigiu os trabalhos da sessão. O termo de posse será assinado pelo excelentíssimo senhor presidente da República, agora empossado, pelo excelentíssimo senhor vice-presidente da República, também empossado por esta presidência, pelo excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia, pelo excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, pela excelentíssima senhora Procuradora-Geral da República,
doutora Raquel Dodge, e pelo excelentíssimo senhor primeiro vice-presidente da mesa do Congresso Nacional, pelo excelentíssimo senhor primeiro secretário da mesa do Congresso Nacional. Casado com vocês. Esse livro é o mesmo desde Deodoro da Fonseca. Vamos subir a rampa 01. Falei. Tenho a honra de conceder a palavra ao excelentíssimo presidente da República, senhor Jair Messias Bolsonaro. Tem a palavra, Vossa Excelência. É curtinha. Eu começo aqui. Nominado. Tá. Excelentíssimo senhor presidente do Congresso Nacional, senador Anísio Oliveira, senhoras e senhores chefes de Estado, chefes de governo, vice-chefes de Estado e vice-chefes de governo, que me honram com as suas presenças. Vice-presidente da República Federativa do Brasil, Hamilton Mourão, meu contemporâneo de Academia Militar de Agulhas Negras, presidente da Câmara dos Deputados, prezado amigo, companheiro deputado Rodrigo Maia, ex-presidente da República Federativa do Brasil, senhor José Sarney, senhor Fernando Collor de Mello, presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, senhoras e senhores ministros de Estado e comandantes das forças aqui presentes, Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, senhoras e senhores governadores, senhoras e senhores senadores e deputados federais, senhoras e senhores chefes de missões estrangeiras acreditados junto ao governo brasileiro,
minha querida esposa, Michele, daqui vizinha, Ceilândia, meus filhos e familiares aqui presentes, a conheci aqui na Câmara, brasileiros e brasileiras. Primeiro, quero agradecer a Deus por estar vivo, que pelas mãos de profissionais da Santa Casa Juiz de Fora operaram um verdadeiro milagre. Obrigado, meu Deus. Com humildade, volto a esta casa, onde por 28 anos me empenhei em servir a nação brasileira. Travei grandes embates e acumulei experiências e aprendizados que me deram a oportunidade de crescer e amadurecer. Volto a essa casa, não mais como deputado, mas como presidente da República Federativa do Brasil. Mandato a mim confiado pela vontade soberana do povo brasileiro. Hoje aqui estou fortalecido, emocionado e profundamente agradecido a Deus pela minha vida e aos brasileiros que confiaram a mim a honrosa missão de governar o Brasil, neste período de grandes desafios e, ao mesmo tempo, de enorme esperança. Governar com vocês. Aproveito este momento solene e convoco cada um dos congressistas para me ajudarem na missão de restaurar e de reerguer nossa pátria, libertando-a definitivamente do jugo da corrupção, da criminalidade, da irresponsabilidade econômica e da submissão ideológica. Temos diante de nós uma oportunidade única de reconstruir o nosso país e de resgatar a esperança dos nossos compatriotas. Estou certo de que enfrentaremos enormes desafios, mas se tivermos a sabedoria de ouvir a voz do povo, alcançaremos êxito em nossos objetivos e, pelo exemplo e pelo trabalho, levaremos as futuras gerações a nos seguir nessa tarefa gloriosa. Vamos unir o povo, valorizar a família, respeitar as religiões e nossa tradição judaico-cristã, combater a ideologia de gênero, conservando nossos valores. O Brasil voltará a ser um país livre das amarras ideológicas. Pretendo partilhar o poder de forma progressiva, responsável e consciente, de Brasília para o Brasil, do poder central para estados e municípios. Minha campanha eleitoral atendeu ao chamado das ruas e forjou o compromisso de colocar o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Por isso, quando os inimigos da pátria, da ordem e da liberdade tentaram pôr fim à minha vida, milhões de brasileiros foram às ruas. Uma campanha eleitoral transformou-se em um movimento cívico, cobriu-se de verde e amarelo, tornou-se espontâneo, forte e indestrutível e nos trouxe até aqui. Nada aconteceria sem o esforço e o engajamento de cada um dos brasileiros que tomaram as ruas para preservar nossa liberdade e democracia. Reafirmo meu compromisso de construir uma sociedade sem discriminação ou divisão. Daqui em diante, nos pautaremos pela vontade soberana daqueles brasileiros que querem boas escolas, capazes de preparar seus filhos para o mercado de trabalho e não para a militância política, que sonham com a liberdade de ir e vir, sem serem vitimados pelo crime, que desejam conquistar, pelo mérito, bons empregos e sustentar com dignidade suas famílias, que exigem saúde, educação, infraestrutura e saneamento básico, em respeito aos direitos e garantias fundamentais da nossa Constituição. O pavilhão nacional nos remete à ordem e ao progresso. Nenhuma sociedade se desenvolve sem respeitar esses preceitos. O cidadão de bem merece dispor de meios para se defender, respeitando o referendo de 2005, quando optou nas urnas pelo direito à legítima defesa. Vamos honrar e valorizar aqueles que sacrificam suas vidas em nome de nossa segurança e da segurança dos nossos familiares. Contamos com o apoio do Congresso Nacional para dar o respaldo jurídico para os policiais realizarem o seu trabalho. Eles merecem e devem ser respeitados.
Nossas Forças Armadas terão as condições necessárias para cumprir sua missão constitucional de defesa da soberania, do território nacional e das instituições democráticas, mantendo suas capacidades dissuasórias para resguardar nossa soberania e proteger nossas fronteiras. Montamos nossa equipe de forma técnica, sem o tradicional viés político, que tornou o Estado ineficiente e corrupto. Vamos valorizar o Parlamento, resgatando a legitimidade e a credibilidade do Congresso Nacional. Na economia, traremos a marca da confiança, do interesse nacional, do livre mercado e da eficiência. Confiança no cumprimento de que o governo não gastará mais do que arrecada e na garantia de que as regras, os contratos e as propriedades serão respeitados. Realizaremos reformas estruturantes, que serão essenciais para a saúde financeira e sustentabilidade das contas públicas, transformando o cenário econômico e abrindo novas oportunidades. Precisamos criar um círculo virtuoso para a economia que traga a confiança necessária para permitir abrir nossos mercados para o comércio internacional, estimulando a competição, a produtividade e eficácia, sem o viés ideológico. Nesse processo de recuperação do crescimento, o setor agropecuário seguirá desempenhando um papel decisivo em perfeita harmonia com a preservação do meio ambiente. Dessa forma, todo o setor produtivo terá um aumento de eficiência, com menos regulamentação e burocracia. Esses desafios só serão resolvidos mediante um verdadeiro pacto nacional entre a sociedade e os poderes executivo, legislativo e judiciário, na busca de novos caminhos para um novo Brasil. Uma de minhas prioridades é proteger e revigorar a democracia brasileira, trabalhando arduamente para que ela deixe de ser apenas uma promessa formal e distante e passe a ser um componente substancial e tangível da vida política brasileira, com respeito ao Estado democrático. A construção de uma nação mais justa e desenvolvida requer a ruptura com práticas que se mostram nefastas para todos nós, maculando a classe política e atrasando o progresso. A irresponsabilidade nos conduziu a uma maior crise ética, moral e econômica de nossa história. Hoje começamos um trabalho árduo para que o Brasil inicie um novo capítulo de sua história. Um capítulo no qual o Brasil será visto como um país forte, pujante, confiante e ousado. A política externa retomará o seu papel na defesa da soberania, na construção da grandeza e no fomento ao desenvolvimento do Brasil. Senhoras e senhores congressistas, deixo essa casa, rumo ao Palácio do Planalto, com a missão de representar o povo brasileiro. Com a bênção de Deus, o apoio da minha família e a força do povo brasileiro, trabalharei incansavelmente para que o Brasil se encontre com o seu destino e se torne a grande nação que todos queremos. Muito obrigado a todos vocês. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Obrigado. Saindo agora lá do Congresso Nacional e vai então para mais uma etapa da cerimônia de posse, onde vai ser homenageado ali na rampa do Congresso Nacional. Então ele vai passar as tropas em revista, vai ouvir a execução do hino nacional e ser homenageado com a salva de 21 tiros de canhão. Está acompanhado do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o presidente do Senado do Congresso, senador Eunício Oliveira, e o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão.
recebendo aí o calor do público que foi acompanhar Brasília, né? As manifestações do público, Daniele. E nós temos Bolsonaro, estou também- aqui só para te ver, não foi isso que a gente ouviu? Foi justamente isso. E temos também a manifestação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pelo Twitter. Ele parabenizou o presidente Jair Bolsonaro, que, segundo o presidente Donald Trump, fez um ótimo discurso de abertura do seu mandato à frente da presidência da República. Tenente-Coronel Aires, comandante do Batalhão da Guarda Presidencial, Batalhão Duque de Caxias, Guarda de Honra pronta para a revista. Presidente, por favor, passa à frente. Não passa à frente, ok? O senhor vai sair no meu já, presidente. Aguarde o meu já.
comandante do Batalhão da Guarda Presidencial, Batalhão Duque de Caxias. Revista da Guarda de Honra encerrada. Corneteiro, olhar à frente, ombro ao ar. Encerrado, presidente. Acompanhamos aí, né, Paulo, ao vivo, mais uma etapa da cerimônia de posse. O presidente Jair Bolsonaro passando as tropas em revista, cumprimentando o público que estava ali na lateral do Congresso Nacional, como faz agora neste momento também, e sendo saudado tanto pelo público quanto também recebendo a homenagem com as 21 salvas de tiros de canhão. E continuando com o carro aberto, né, Paulo? Seguindo para o Palácio do Planalto. Dando seguimento aí ao rito de posse na presidência da República, e o presidente Jair Bolsonaro respondeu ao tweet do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, agradeceu suas palavras de apoio e disse que juntos, sob a proteção de Deus, Brasil e Estados Unidos vão trazer mais prosperidade e progresso para os seus povos. A gente ouve ao fundo aí a banda dos Dragões da Independência, né? Provavelmente esse áudio seja lá do Palácio do Planalto, que eles estão ali no térreo tocando para o público, né? Agora eles começam a tocar músicas populares também para o público que está aguardando lá, né, Paulo? Daqui a pouquinho será aí ovacionado pelos seus eleitores, pelos do Brasil brasileiros inteiro, de todas as regiões do que país, vieram aqui a Brasília para essa cerimônia de posse. E ao invés da chuva temos sol, muito sol e calor. A gente que conhece Brasília sabe que deve estar muito quente ali na esplanada dos ministérios, mas todo mundo participando também desse momento histórico, né, para todos os brasileiros, que é a posse de um presidente da República, de um vice-presidente da República. Olha a multidão, né? Dani, pelo que a gente vê, ninguém, essa imagem está linda, muitas pessoas, milhares de pessoas acompanhando aí o trajeto, né, do presidente e da primeira-dama Michele Bolsonaro. Não arredaram o pé da esplanada até agora. E daqui a pouquinho, bom, nesse percurso aí, eles descem esse pedaço da pista, né? É um trajeto curto, mas eles vão um pouco devagar justamente para cumprimentar as pessoas nesse desfile. E passam ao lado do Palácio da Justiça, seguindo para o Palácio do Planalto. O Palácio do Planalto, onde vai a penúltima etapa da cerimônia de posse, já que a última se encerra no Palácio do Itamaraty hoje, né, Paulo? Que são momentos de várias simbologias. O presidente eleito sobe a rampa do Palácio do Planalto, encontra o ex-presidente Michel Temer, recebe a faixa presidencial e discursa no parlatório para a população que está ali acompanhando a posse. No carro aberto, o presidente Jair Bolsonaro, a primeira-dama Michele Bolsonaro
e o seu filho Carlos Bolsonaro, que é vereador na cidade do Rio de Janeiro. Lembrando que Jair Bolsonaro venceu as eleições com 55% dos votos válidos, quase 58 milhões de pessoas, né? Votaram em Bolsonaro numa eleição que se caracterizou por um atentado contra o presidente, que foi atingido por uma facada ainda no início da campanha presidencial, ou seja, a campanha foi toda praticamente feita pelas redes sociais, o que demonstra aí um outro traço, uma outra característica do presidente Jair Bolsonaro de uso massivo das redes sociais para publicar não só as suas ideias, seus pensamentos, como também as suas ações. E se aproximar do público, o que também mostra esse outro traço do presidente Jair Bolsonaro, que é uma informalidade nessa relação com a população brasileira. Eles continuam ali, a gente pode dizer, descendo para o Palácio do Planalto, não é, Daniele? Ele também está acompanhado no carro, ali no Rolls Royce, né, o Paulo, do filho, Carlos Bolsonaro, que foi eleito, né, vereador da cidade do Rio de Janeiro e que está bastante presente junto com Jair Bolsonaro, inclusive no governo de transição, durante esses mais de 2 meses aqui em Brasília. A família esteve bastante ativa, né? Os filhos é um dele, dos interlocutores mais próximos do presidente. Exatamente. E ele, junto com seus filhos, que são políticos, também participando desse momento, né, de preparação para o próximo governo. Esse governo de transição foi caracterizado, de acordo com o próprio ministro da transição, que será o novo chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, foi caracterizado por uma transição organizada, uma transição que pela primeira vez teve ritos, foram publicados decretos com o nome das pessoas que iriam trabalhar, com os grupos formados, os grupos de estudo, né? Foram 10 grupos de estudo e durante esse período eles formataram, então, aí os seus ministérios. Todos os ministros que foram anunciados também já foram anunciando secretarias importantes. Por exemplo, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, que se destacou, era responsável pela Operação Lava Jato, né? Ele também, por estar à frente de um dos ministérios, digamos assim, mais representativos da esplanada, ele foi anunciando ali os secretários mais importantes dessa pasta, né? O Ministério da Justiça, por exemplo, a Secretaria de Defesa do Consumidor, de Políticas sobre Drogas, enfim, nomes à frente da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, sempre trazendo aí já nomes importantes para complementar o governo, né, como um todo, que não... pelo que nós vimos durante a transição e de todo o discurso de todos os ministros anunciados, esse governo ele terá uma coesão maior, né? Os ministérios não vão trabalhar sozinhos, independentes, eles serão bem participativos, né? Haverá uma coesão entre eles. E uma transição que já tem metas e prioridades para os próximos 100 dias, como, por exemplo, o enxugamento de cargos comissionados e da estrutura dos ministérios, corte de gastos, otimização de recursos e aprimoramento de programas sociais, eliminação de estruturas que se sobreponham, elaboração de propostas legislativas. Ou seja, um cronograma para os próximos 100 dias, também com a escolha de propostas que vão ser colocadas em prática por esses ministérios. Estima-se pelo menos cada ministério tendo uma proposta para ser apresentada à população daqui a 100 dias. Dá até os 100 dias, né? E falando sobre esse enxugamento, que é uma das coisas que eles mais ressaltam ou ressaltaram durante a transição, o enxugamento da burocracia, da máquina pública, o número de ministérios também foi reduzido, né? Foram selecionados 27 ministérios, 7 a menos do que a estrutura anterior. Do governo anterior. E as secretarias, algumas secretarias também foram absorvidas por ministérios, né, justamente para enxugar essa estrutura. E nessa agenda de governo que foi publicada, né, Paulo, foi divulgada durante o gabinete de transição pelo ministro Onyx Lorenzoni, eles já têm a data dessa cerimônia que vai marcar aí os 100 dias da posse, né, os 100 dias de governo, onde eles devem apresentar
os resultados desses 100 dias, Esse já primeiro com balanço. propostas, exatamente, que vai ser no dia 11 de abril. Então, 11 de abril será realizada a cerimônia dos 100 dias de governo, respeitando a agenda que eles publicaram esta semana agora, semana passada, Paulo. Que nada mais é do que uma prestação de contas do governo para a sociedade. O governo existe para a sociedade. O presidente Jair Bolsonaro, a primeira-dama Michele Bolsonaro, chegando ao Congresso Nacional. Eu vejo nas imagens que o presidente está emocionado. Está bastante emocionado. Daniela. Como não, né, Paulo? Receber uma recepção dessa de todos os brasileiros, não só pessoalmente, virtualmente também, né? Todas as pessoas acompanhando esse momento histórico, a posse do presidente Jair Bolsonaro e do vice, Hamilton Mourão, que vão agora para um dos momentos mais simbólicos, que é a subida da rampa do Palácio do Planalto, local em que ele vai trabalhar durante os próximos 4 anos, né? No próximo bloco, Jair Bolsonaro recebe a faixa presidencial de Michel Temer. E você vai ver também, a primeira-dama Michele Bolsonaro fez discurso na língua brasileira de sinais. E Jair Bolsonaro fala para a nação. A gente volta em instantes.